No vídeo de hoje, continuando a playlist de contabilidade básica que eu estou montando aos poucos aqui no canal, vou falar sobre demonstrações financeiras, que é o capítulo 3 deste livro. Esse é o livro texto base que eu estou usando aqui no canal para montar essa playlist de contabilidade básica. É um livro que eu gosto bastante e que inclusive eu usei na faculdade lá na matéria de introdução à contabilidade. No vídeo anterior, para quem assistiu, a continuação dessa playlist, eu fiz um resumão, um panorama geral do que a gente estudou até ali, que foi o capítulo 1 desse livro e o capítulo 2, onde eu comentei sobre o conceito que esse livro aqui traz e os pilares da contabilidade no capítulo 1 e sobre as ideias que ele traz sobre patrimônio no capítulo 2. Então hoje, já deixando um pouco essa parte de patrimônio contábil e contabilidade, conceitos de contabilidade, hoje eu vou falar sobre demonstrações financeiras. Mas não tudo sobre demonstrações financeiras, porque eu vou dividir isso ao longo dos próximos vídeos. Eu vou só trazer qual é o conceito que seja demonstrações financeiras, de acordo com esse livro, e o que eu vou falar nos próximos, quais são os temas dos próximos vídeos. Então, esse capítulo ele trata do conceito de demonstrações financeiras, ele trata das principais demonstrações financeiras e também trata dos períodos de apresentação das demonstrações financeiras, bem como os requisitos para a publicação das demonstrações financeiras. E aí ele traz uma ilustração, uma charge, não é uma charge isso aqui, é um desenho, enfim, é uma linguagem gráfica bem interessante. E diz mais ou menos assim, deixa eu mostrar para vocês antes. Diz assim, um homem comenta com uma mulher que está sentada numa mesa que os dois aparentemente estão no escritório, trabalhando. O homem diz assim: as demonstrações financeiras mostram bons lucros. E a mulher responde: mas o fluxo de caixa mostra que não temos dinheiro para pagar o nosso salário. Qual que é o objetivo dessa ilustração estar aqui na capa desse capítulo sobre demonstrações financeiras? Porque o homem está avaliando uma demonstração financeira que evidencia o lucro de uma empresa, que é a que a gente chama de demonstração de resultado, e ele vê apenas o lucro. E enquanto que a mulher está dizendo, pois mas o fluxo de caixa, que é efetivamente o que entra e sai de uma empresa, está dizendo que a gente não tem dinheiro para pagar o salário. Ou seja, ela está falando de uma outra demonstração contábil que tem um outro objetivo, que é a demonstração de fluxo de caixa. E aí ele começa dizendo que em países desenvolvidos não se leva em consideração apenas, se leva muito mais a sério do que geralmente se leva no Brasil, a demonstração de fluxo de caixa, que é o que entra e sai, o dia a dia de uma empresa mesmo, do dinheiro, E sempre um administrador ou alguém que esteja ligado com a gestão de uma empresa sempre leva em consideração, então, essa demonstração do fluxo de caixa juntamente com a demonstração que evidencia o lucro de uma empresa, não leva em conta somente um. E assim ele começa o capítulo. Então, agora eu vou entrar no conceito do que esse autor trata sobre demonstrações financeiras. Veja o texto que ele coloca. Os dados coletados pela contabilidade são tratados periodicamente aos interessados de maneira resumida e ordenada, formando assim os relatórios contábeis. Então veja que a primeira palavra-chave que a gente pode entender nesse primeiro trecho de texto aqui é relatórios contábeis. E relatórios contábeis são diferentes de demonstrações contábeis, como a gente vai ver na sequência nesse capítulo. Mas o que ele diz nesse começo é que os dados coletados pela contabilidade são apresentados periodicamente. Então a contabilidade tem esse trabalho de coletar dados que são extremamente brutos, são frações de informação, de conhecimento, que precisam ser agregadas, juntadas, organizadas, resumidas, para formar então uma informação e com essa informação traduzir em relatórios. Então ele diz que é isso, os dados que são coletados pela contabilidade são apresentados de forma periódica, ou seja, de tempos em tempos, a todos os interessados de maneira resumida e ordenada, formando assim os relatórios. Os relatórios são elaborados de acordo com as necessidades dos usuários. E aqui ele traz um exemplo interessante. Ele diz que um relatório do resultado anual é diferente
de uma farmácia é diferente de uma siderúrgica. É diferente em que termos? A própria estrutura do relatório, pode ser que sim, também, mas é que a atividade comercial de uma farmácia é diferente da atividade comercial de uma siderúrgica. Então, isso depende do porte. Por exemplo, se for uma farmácia pequena e uma siderúrgica, provavelmente uma siderúrgica vai ter uma maior quantidade de clientes, uma maior quantidade de sócios, uma maior quantidade de fornecedor, um volume de negócios maior. De repente até os tipos de impostos são diferentes. Então ele diz que os relatórios eles são sempre adaptados conforme as necessidades dos usuários. Veja, os relatórios contábeis. Mas dos inúmeros relatórios que há na contabilidade, destacam-se aqueles que são obrigatórios de acordo com a legislação brasileira. Esses relatórios que são obrigados por lei, são obrigatórios por lei, esses relatórios são conhecidos como demonstrações financeiras ou demonstrações contábeis. Eu vou falar sobre eles num próximo vídeo. No vídeo de hoje eu não vou comentar quais são essas demonstrações, mas o fato é que relatórios contábeis e demonstrações contábeis são diferentes nisso, que demonstrações são obrigatórias por lei, enquanto que relatórios são relatórios gerados de qualquer tipo pela contabilidade. Resumindo então o vídeo de hoje sobre essa introdução a demonstrações financeiras, a gente compreende, lendo esse capítulo, que a função ou o trabalho ali da contabilidade é coletar dados, que são informações brutas, né? Como se fossem peças de um grande quebra-cabeças, e com isso ela trabalha esse dado e transforma ele numa informação. Então tem todo o trabalho de uma contabilidade trabalhando essa informação, lapidando a informação para daí emitir os relatórios contábeis. E quem são os usuários dessa contabilidade? Todos que têm interesse nisso e os envolvidos, a própria administração da empresa, os bancos, os governos, o governo, né, os fornecedores e por aí vai. Então esse foi o vídeo de hoje, que eu trouxe uma breve introdução dos próximos vídeos sobre demonstrações financeiras. Acompanhe. No próximo vídeo eu vou falar sobre as demonstrações financeiras, beleza? Fico por aqui.